Bom dia, paz seja contigo. Olha que palavra fantástica que Deus tem para as nossas vidas. Permita o Espírito Santo se revelar a você, permita a Deus tocar no teu coração, abra o seu coração, abra a sua mente para você compreender a voz do Senhor. Salmo 19, no versículo 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Veja que nós somos renovados, nós somos fortificados, que há um poder na palavra de Deus, na lei do Senhor, para nos fortalecer quando estamos fracos e até quando não estamos fracos. Quando estamos caminhando fortemente, essa palavra vem para nos manter fortes, mas para nos fortalecer. Fala que ela nos dá novas forças. Talvez você que esteja me escutando espiritualmente esteja necessitado de ser renovado por Deus. Então é pela palavra, é pela lei do Senhor. E isso é bênção de Deus para mim e para você. Quantas vezes nos sentimos fracos, caídos, nos sentimos às vezes que como alguém que necessita de uma vitamina, que necessita ser levantado, ser erguido, e às vezes nós nos apegamos a tantas coisas, menos na lei do Senhor, menos na palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que essa lei, que esta palavra nos dá novas forças. Então seja renovado pela palavra do Senhor nesse dia, e não somente hoje. Busque a Deus, busque a palavra do Senhor. Você vai ver o teu espírito, a tua alma e consequentemente o teu corpo sentir essa força que vem dos céus. O versículo 8 diz assim: os ensinos do Senhor, que é a própria palavra dele, aquilo que Deus nos ensina, aquilo que o Espírito Santo nos mostra dentro da palavra. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Quantas pessoas estão com o coração entristecidos, mas não conhecem essa fonte de alegria. E muitas conhecem, mas não valorizam, rejeitam, não têm interesse, se interessam por tantas coisas, por tantas correrias do dia a dia, menos pela palavra do Senhor. E às vezes é isso que está faltando ao meu coração, ao seu. Essa fonte de alegria, que é aquilo que Deus nos ensina, que é aquilo que Deus nos mostra. Mas sabe qual é um dos males da sociedade? É o tal do achismo. Ele que quer dar a ordem a Deus, é ele que quer ensinar a Deus. Ele pensa que os ensinamentos, a base dos ensinamentos de Deus é aquilo que ele acha, aquilo que ele concorda e aquilo que ele discorda. Isso tem causado tristeza no coração da humanidade, tristeza no coração de milhões de pessoas. Agora, quando eu dou crédito, quando eu separo um tempo, quando eu busco esse ensino do Senhor, há uma unção de alegria para a minha vida e para você que faz isso. Então, quando você estiver triste e também quando estiver alegre, quando você estiver alegre, faça isso para manutenção, para se manter alegre. Mas quando você se sentir triste, saiba que a palavra do Senhor, que os ensinos do Senhor é fonte de alegria. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Seu coração está triste, está angustiado? Palavra do Senhor, ensino do Senhor. Mas como eu comentei agora de pouco, quanto do nosso tempo, da nossa semana, do meu dia, do seu dia, nós temos separados para sermos ensinados pelo Senhor. Versículo 10. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro. Meu Deus do céu. Até mesmo do que o ouro muito fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Olha que associação que esse salmista faz com relação à palavra, ao que Deus tinha a ensinar para ele. E Deus ainda continua querendo nos ensinar, querendo nos mostrar algo, querendo sempre nos revelar algo.
através da sua voz, através da palavra de Deus. E olha que valor que esse salmista que escreve esse salmo, ele diz: os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro. Mas a humanidade tem buscado o ouro, tem buscado valores, tem buscado coisas e deixado o ensino do Senhor de lado. Por isso que tem vivenciado tristezas, vivenciado angústia, vivenciado derrotas, vivenciado aquilo que muitas vezes era para ser algo prazeroso, algo tremendo na vida deles, mas eles não têm vivido isso, porque eles têm colocado em primeiro lugar o ouro. Qual é o ouro que eu tenho buscado? Qual é o ouro que você tem buscado? Quais são as coisas valiosas que eu tenho buscado no lugar dos ensinos de Deus? Pense nisso, reflita. O versículo 11 diz assim: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Tá vendo? Não adianta eu saber que a lei do Senhor é perfeita, que ela alegra o coração, que ela dá novas forças, se eu não me esforçar para colocar em prática e obedecer. Agora, quando eu me esforço e coloco em prática aquilo que Deus me mostra, me ensina, e Deus nos ensina todos os dias algo, basta eu estar sensível a querer entender e aprender. Quais são os melhores alunos de dentro de uma sala de aula? É aquele que tem o QI mais alto, aquele que tem inteligência maior? Não, é aquele que tem vontade de aprender. E assim é com Deus. Veja que diz a palavra: eu sou recompensado quando lhe obedeço. A obediência é fonte de bênção, é fonte de recompensa no Senhor para nós. Talvez você esteja escutando esse vídeo falando: mas Deus ainda não fala, Deus parou de falar, isso foi só na antiguidade. Será que Deus ainda continua falando? Parece que eu não escuto a voz de Deus, parece que Deus esqueceu do planeta Terra, Deus esqueceu da humanidade, e a voz do Senhor parece que está emudecida. Olha o que diz o versículo 4 desse mesmo salmo. No entanto, a voz do céu, existe uma voz que vem dos céus. E que voz é essa? De quem é essa voz? O céu por céu não tem voz, literalmente dizendo. Mas essa voz que vem do céu é a voz de Deus. É a voz do Criador dos céus, do Criador da terra, do único e verdadeiro Deus. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. A voz dos céus, a voz de Deus se espalha. Algumas versões bíblicas dizem ecoam pelo mundo inteiro, por toda a terra. Isso engloba a minha vida e engloba a sua. Me alcança e te alcança. Alcança a minha casa e alcança a tua casa. Então, meus queridos, nós não temos desculpa. Nós não temos como indagar a Deus que a voz dele não chega até nós. Ela chega de alguma forma. Seja ela pela natureza, seja ela por alguém que Deus levanta para falar com a gente. Você tem uma Bíblia na sua casa, eu tenho quase certeza disso. É a voz de Deus que está ecoando dentro do seu lar. Se você olhar o sol nascendo, o sol se pondo, é a voz de Deus. Se você olha para a natureza, é a voz de Deus. Se você se aproximar dele, você vai começar a escutar a voz desse Deus. Eu não consigo escutar a voz de Deus de longe. A intimidade traz esse sussurrar de Deus nos meus ouvidos e no seu. Mas veja que a voz de Deus, a voz do céu, ela ecoa, ela se espalha por toda a terra. E quando ela se espalha, ela chega até a tua história, até a minha história, até a minha vida. Mas o grande segredo é o que nós temos feito com essa voz. Qual o valor que nós temos dado a essa voz? Nós temos tido prazer com essa voz ou nós temos rejeitado essa voz, rejeitado a mensagem, rejeitado aquilo que Deus está espalhando como voz do céu?
Pense nisso, reflita. Talvez hoje você pode até rejeitar, muitas pessoas podem até rejeitar essa voz que chega até a tua história. Mas Jesus, o próprio Deus, ele nos faz um alerta. Essa palavra está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 48. Preste atenção nisso e eu já quero aqui encerrar. Mas eu quero que você reflita. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Olha que forte que é isso. Então quer dizer que há uma voz do céu espalhada pelo mundo inteiro, pelo universo todo. E isso engloba a minha vida, engloba os seus ouvidos, engloba o meu. Chega até mim, chega até você, não temos desculpa. E o que eu tenho feito com essa mensagem? Jesus fala que no dia do juízo, essas pessoas que rejeitam essa voz do céu, essa mesma voz será o juiz que vai julgar essa pessoa. Pense nisso e reflita. É tempo de graça. A arca do Senhor está aberta. O tempo da graça continua aberto para quem quer entrar. Papai está de braços abertos para te receber. Mas chegará um tempo em que essa porta será fechada. Assim como a arca que Deus pediu para Noé construir. E Deus foi longânimo, foi paciente, teve paciência com aquela geração. Deus esperou 100 anos Noé construir aquela arca. E durante 100 anos Deus deu a oportunidade a quem se achegasse a Noé, quem abraçasse a fé de Noé, quem entrasse naquela construção junto com Noé, com certeza seria salvo. Com certeza o futuro dele seria diferente do que morrer afogado numa enchente. Mas nós vimos aí que ninguém quis, somente Noé e sua família. É o tempo da graça. Lá foram 100 anos. Aqui hoje, na data de hoje, a graça ainda continua aberta. Essa porta continua aberta. A voz de Deus, dos céus, continua ecoando sobre o seu coração, a sua mente. Mas o que nós temos feito? O que você tem feito? Dado crédito? Ou só achado bonitinho, ou só achado interessante? Só achado bonito a palavra de Deus? Mas nós vimos aí o salmista que diz que ele é recompensado quando ele obedece essa voz. O que cabe a nós é obedecer, reconhecer, dar valor, escutar e virar essa chave aqui da obediência. Pense nisso. A voz de Deus ecoa sobre todo o mundo. A voz do céu se espalha por toda a terra, pelo mundo inteiro. E ela está chegando à tua casa, está chegando ao teu coração. Quais são as ações, as decisões, os passos, os degraus que eu preciso começar a subir, começar a caminhar em direção a essa voz? Pense nisso, reflita. Como anda a tua história? Os ensinos do Senhor é que nos dão novas forças. Os ensinos do Senhor é que nos alegram o coração. Os ensinos do Senhor são mais preciosos do que o ouro, mais doces do que o mel. Pense nisso. Deus te abençoe, que o Espírito Santo faça dessa palavra um motivo de transformação, de cura e de libertação. Que os seus olhos possam ser abertos, o seu ouvido espiritual possa ser aberto e que seja motivo de bênção para a tua história. Deus te abençoe. Fica aqui meu grande abraço.